tarde. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Roberto Gallo. Hoje é dia 27 de novembro de 2020 e nós vamos bater um papo sobre o livro que o Dr. Roberto Gallo acabou de lançar, em conjunto com outras pessoas também de maior relevância nesse cenário de cibersegurança. Mas antes da gente começar a conversar, eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre a sua formação e um pouquinho da sua história. Como é que você entrou nesse mundo da criptografia, enfim? Bom, obrigado, Regina e Suzana. É muito legal ter um bate-papo e ter um clima descontraído também. Acho que é importante para quem quer entender mais do tema. Eu comecei a trabalhar com criptografia em 1998, 1999, então já tem 20 anos aí estudando, produzindo, né, do ponto de vista de empresa, e nos últimos 5 anos atuando também com o governo em relação a políticas públicas, né? Eu fiz minha graduação, sou engenheiro de computação de graduação, depois acabei fazendo mestrado, doutorado e pós-doutorado em criptografia e em segurança da informação e cibernética. Então, já felizmente tive a oportunidade aí de lidar com os mais diversos, variados desafios, né? Desde a SCP Brasil, onde a gente tem uma contribuição assim. Eu acho que essa aí podia virar um livro por si só, né? Tem muita história legal para contar, passando por proteção de informações classificadas de governo e aí para o dia a dia, que não estou dizendo que é mais fácil, mas é o mais dia a dia da empresa que precisa proteger bases de dados ou comunicações, né? Então, uma jornada interessante e felizmente está cada dia mais interessante. Daqui a gente acompanha, né, Suzana? Bom, vamos ao livro, então. Como é que surgiu a ideia desse livro e sobre a segurança cibernética? E também a gente achou assim, muito inusitado o título do seu capítulo, que é Criptografia, não salva, mas pode matar. A gente queria saber um pouquinho dessa sua participação. Bom, obrigado. Basicamente, o livro, eu fui convidado pelo Domingo Montanaro, depois que a gente participou de um evento em conjunto, ele comentou que estava buscando autores para falar, especialistas, né, os melhores especialistas de cada área, para falar de diversos assuntos sobre risco cibernético. E risco cibernético, na verdade, envolve N tipo de diferentes coisas, né, desde aspectos legislativos, passando por análise dinâmica de risco em si, cyber, e ele me convidou para escrever sobre a área de criptografia. Mais tarde fiquei sabendo quem eram os outros coautores, o Opsi Bloom também está aí como editor do livro, né, organizador, coordenador do livro. Então, foi um trabalho bastante interessante e acho que ficou bastante rico. Ele está voltado para entre o gestor e o técnico. Então, ele serve principalmente para formar uma base importante e para que as decisões sobre tecnologia, sobre riscos, sejam tomadas de maneira informada, com nível de profundidade adequado, né? Ele, de fato, virou um livro-texto, né? Creio que, inclusive, pode ser usado para fora do ambiente inicial que ele foi pensado, né? Se você ver, ele foi publicado pela Thomson Reuters, né, numa coleção específica, mas eu creio que ele serve para qualquer área que precisa de gestão na área de cyber. Você vai falar sobre o seu capítulo. Já em relação ao capítulo, bom, esse título é meio provocador, né, mas é de propósito, porque as pessoas têm uma concepção muito errada sobre criptografia. Eu posso usar, ou não posso usar, uso ou não uso. Na realidade, não existe segurança cibernética sem criptografia. Ela está em todo lugar, né? Quando você entra no seu computador, num site, qualquer coisa, e bate tua senha, né? A tua senha ela é verificada do lado de lá contra uma senha que está armazenada de forma segura. Bom, se tivesse feito da forma correta, né? É feito um hash e você não tem sua senha armazenada, você tem um hash da senha armazenada. Então, ele está desde essa coisa mais simples até passando pelo seu update de software
do computador, do sistema operacional, ele vem assinado digitalmente de quem quer que seja o provedor, desde da Microsoft, passando pela Apple, indo para qualquer distribuição Linux. Ele está na tua conexão TLS com o banco, a criptografia está em todo lugar, né? Então, a primeira noção importante é que não existe segurança cibernética sem criptografia. Ponto. É impossível fazer sem criptografia. Mas ela não, mas assim, no conceito mais amplo, ela não salva. Por quê? Porque ela não é o suficiente. Ela é necessária, mas não o suficiente, né? E no livro, eu basicamente cito os casos onde usar a criptografia errada, e essa questão da criptografia, né? A criptografia ela é o instrumento mais forte que a gente tem para a segurança em geral. Nada é mais forte que a criptografia. Porém, é muito fácil usar errado. É extremamente fácil usar errado. Você precisa saber o que está fazendo, né? As funcionalidades, os programas, os sistemas, os equipamentos de criptografia, eles são, digamos assim, um pouco caprichosos, né? Eles precisam ser usados da forma correta. E aí, nesse capítulo, basicamente, eu comento como usar correto e dou uns contra-exemplos do que exemplos fragorosos, né, de fracassos assim, terríveis, quando ela é usada errada, né? Então, é bastante interessante por causa disso. Comento também alguns casos onde a criptografia é empregada de forma errada ou com algum defeito, de fato, causou morte, né? Então, a gente tem desde o exemplo da Segunda Guerra, onde as máquinas Enigma foram usadas de forma errada e permitiu com que os ingleses começassem a vencer a marinha alemã, indo até para um exemplo mais concreto aqui, onde a criptografia é utilizada para coordenação de ataques terroristas, né? Então, acho que ficou um capítulo bem instigante aí, traz exemplos históricos, mas também traz coisas práticas do que você tem que fazer, o que você não deve fazer. Olha, você que está nos ouvindo agora, bom, eu vou falar duas coisas, inclusive. Não deixe de curtir o canal, porque eu sempre esqueço de falar isso. Bom, você que está nos escutando, abaixo do vídeo, nós vamos colocar todas as informações do livro e também alguns lugares onde ele pode ser adquirido. Tá bom? Agora, a gente queria falar de outras coisas, aproveitando a sua presença aqui no CryptoID. Vamos lá, Suzana? Vamos. Mudando um pouquinho de assunto, saindo do tema do seu livro, né? Mas continuando sobre criptografia. Quanto a criptografia é importante quando a gente fala de expansão do uso de armazenamento em nuvem, a segurança de equipamentos, com uso de tecnologia de inteligência artificial, por exemplo, internet das coisas, thin client e outras coisas mais, impressoras ligadas sem fio e etc. e tal. Bom, obrigado. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e poucas pessoas pensam, é que eu não... Bom, primeiro que criptografia serve tanto para sigilo quanto para garantir que a informação não foi modificada, né? Então, vamos ter isso em cabeça. Mas a segunda coisa é a relevância da informação, né? Eu nunca protejo... É muito raro eu proteger uma informação para o presente. Eu protejo a informação para o futuro, né? A não ser na questão de autenticação, que muitas vezes eu preciso daquele momento garantir que aquela informação está válida ali na hora. A maior parte das vezes, principalmente quando eu falo de sigilo, a informação ela é sigilosa agora, continuará sigilosa daqui a um ano e talvez daqui a 30, 50 anos, né? Com essa cabeça é que a gente tem que pensar o que a gente faz com o dado, seja ele em movimento ou seja ele armazenado. Quando eu tenho uma massa de dados que eu armazeno numa infraestrutura de nuvem, né, no provedor de nuvem, eu levei esse dado para lá certamente com uma conexão TLS, ou seja, nem se imagina levar dado lá para o provedor de nuvem e consumir esse dado sem uma conexão TLS. Então, fiz isso dessa forma correta. O dado está lá. A gente não pode esquecer que o provedor de nuvem nada mais é que um data center com processos lá, né? Processo, inclusive, de monitoramento de segurança. Mas é isso. A rigor, né, se eu subverto um empregado do data center, ele tem acesso ao disco da máquina, né? Então, assim, não tem uma diferença fundamental do que está na nuvem do que está no seu data center. A diferença é que, provavelmente, um data center você vai ter um conjunto de processos bem estabelecidos e monitorados, né?
se o seu dado for mais importante do que a média dos outros dados, você vira um alvo preferencial dentro do data center para ataque presencial. Quando você usa uma infraestrutura de cloud que tem um erro sistêmico, por exemplo, um erro no sistema de autenticação do provedor A, B ou C de cloud, esse erro pode ser usado, em tese, para atacar todos os clientes daquele provedor de cloud. Então, não é óbvio que estar na cloud é mais ou menos seguro. E você pode mitigar muito do risco na cloud, né, tendo os dados levados já cifrados para lá. Ou seja, cifro localmente, ou tenho um proxy de cifração, que pode estar na nuvem ou não. Né? Então, para que o seu dado seja atacado, o atacante passa a precisar de mais de uma ação. Ele precisa atacar o storage e precisa atacar o gestor de chaves. Né? Isso. Aí você pega, de repente, alguma coisa que tem nível de confiabilidade de 2 casas decimais e leva para 4. E aí está aceitável para o seu nível de segurança. Então, em geral, quando a gente vê cloud, dados privados, dados sensíveis, né, não existe hipótese de a gente armazenar e você pôr no banco de dados ou tá naquele bucket lá e você achar que está seguro para todo caso. Não está seguro para todo caso. Né? Principalmente quando eu estou falando de dado que precisa que tem provisão legal de proteção. Né? Tanto que a leitura que o europeu faz da GDPR, nas suas similaridades com a LGPD, diz, olha, dado em base de dados, ou está anonimizado ou está cifrado. Né? Não está escrito na norma isso, mas a leitura que se faz é essa. Né? No Brasil é a mesma coisa. E aí o que a gente tem no Brasil é que essa percepção de maturidade, de uso de criptografia, tem bastante a caminhar ainda. E eu posso comentar um pouquinho depois sobre isso, se vocês tiverem interesse. Né? Essa mesma ideia está no mundo IoT. Né? Se a gente pegar aqui na média os IoTs que você tem no mercado, você tem alguns poucos provedores grandes, né, de soluções IoT, né, que tem uma visão de ecossistema, utilizam padrões bem estabelecidos, né? Tem, por exemplo, o HomeKit da Apple, ou você tem um novo padrão que Apple e Google estão fazendo, né? E aí a pilha do IoT, né? Comunicação, autenticação e diversos camas de aplicação e vai. Tem padrões que, além de interoperabilidade, fala, vou fazer isso de forma segura. Só que no mercado brasileiro, principalmente, essa linha de ação aí é minoritária. Né? Se for chegar a 10% dos IoTs dentro de uma pilha padrão, é muito. Né? A maior parte dos IoTs que a gente tem são de fabricantes independentes. Né? Algumas vezes eles começam um design no dispositivo, vendem 10, 20, 30 mil unidades, passam para o próximo e abandonam. Né? Então, o problema do IoT, na prática, para fazer direito, você precisa usar a criptografia de forma correta, para fazer gestão de frota, né? Designar para cada dispositivo IoT um certificado digital, para depois você conseguir fazer o update seguro de software, porque senão qualquer um faz update, para você poder trocar o dado com uma conexão segura, né? Quer dizer, tem toda uma preparação. Mas o que acontece na prática é que muitos IoTs são feitos, às vezes no mercado asiático, às vezes em qualquer outro lugar, mas com o pensamento, estou fazendo isso aqui e já passarei para o próximo, e eu acabo tendo muito IoT abandonado. Né? Você pode ver, na hora de você escolher um IoT, eu sempre digo, olha qual foi a última atualização de firmware para aquele dispositivo. O fabricante lança, depois atualiza 1 ou 2 vezes e some, ou você vê atualizações a todo momento. Isso dá um indício muito bom se ele está sendo abandonado ou não. E dispositivo abandonado é sinônimo de vulnerabilidade, né? Porque simplesmente não está sendo corrigido. Então, só para concluir sobre a IoT, né, o que a gente observa a IoT sim precisa usar criptografia e principalmente, para garantir que tem uma conexão segura, que a chave do dispositivo não é extraída facilmente e que também é usado para além da conexão, né, para atualização segura de firmware, garantir que aquilo não vai ser de repente subvertido de forma simples. Né? Bom, como o doutor citou, nós estamos vivendo nesse momento, né, uma chegada de novas regulações em torno de privacidade, de proteção de dados e também regulações específicas sobre o uso de identidades digitais. Então,
A Europa já está mais amadurecida, ela já está vivenciando há algum tempo a GDPR, também a eIDAS, e no Brasil nós temos a LGPD, né, que todo mundo acompanha, que já entrou em vigor, e também a Lei 14.063, que nesse momento essa lei está tratando de assinaturas eletrônicas, assinatura simples, avançada e qualificada, no âmbito da comunicação dos entes públicos, mas a gente acredita muito que o próximo passo será uma regulação para o mercado privado, né? Então, isso tudo, junto com a alta conectividade que a gente está vivendo, que tudo é conectado, você tem que usar senhas, enfim. Como a cripto está vendo esse mercado e qual a contribuição que você pode dar nesse geral, quer dizer, da lei de proteção de dados, na lei de privacidade, também das identidades eletrônicas? Bom, obrigado pela pergunta. Realmente, a gente, no país, o mundo inteiro, mas o país está passando por uma digitalização da sociedade, né? O governo federal tem apontado nesse sentido, acelerado um processo que começou lá nos primórdios da ECP Brasil, e esse desdobramento veio para ficar, né? A gente tem vários vetores aí para conversar, né? Quer dizer, do ponto de vista técnico, assim, a criptografia ela não é boa, né? A criptografia é boa, ela não é mais utilizada, né? Primeiro porque você precisa de, muitas vezes, instrumentos tecnológicos redondos para o deployment, né? Quer dizer, quem já teve a oportunidade aí, alguém técnico, de tentar usar um token criptográfico com interface PKCS11, né, já pode ter sofrido com mensagens estranhas de erro aí nas mais diversas situações. Mas por que esse tipo de coisa acontece? A maior parte dos dispositivos criptográficos, tecnologias, sistemas que a gente tem, tiveram sua arquitetura pensada, de fato, na década de 90. Então, a gente carrega até hoje, muitos vendors têm tecnologias que ainda estão num paradigma muito antigo. A gente está migrando para um mundo em nuvem, conectado, mundo de APIs, né? E isso precisa de tecnologia nova, descomplicada, pensado em escalabilidade, multi-tenant e afins, né? Então, a gente desenhou a nossa plataforma de criptografia, né? Temos para diversos casos, desde cifração de documento, para você garantir que o documento não é passível de abertura, passando por certificação digital, gestão de chaves, né? Cifração de bancos de dados, mas pensado do quê? Pensado de que é altamente integrado e pensado na facilidade de se utilizar as soluções em nuvem, né? Então, a gente recentemente lançou, inclusive, um serviço de criptografia em nuvem, né? Onde, basicamente, quem está escrevendo uma aplicação, uma fintech, um e-commerce, o que quer que seja, está escrevendo uma aplicação e precisa cifrar as bases de dados de cliente, precisa fazer autenticação de forma correta de usuário, precisa fazer que as aplicações, né, alguém não possa ter um man in the middle na sua arquitetura de microserviços, consegue usar esse chamado KMS, né, Key Management System, né, na nuvem, com interfaces que você chama por XML, basicamente, né, e possa atingir seus objetivos. Eu acredito fortemente que o ano de 2021 a gente vai ter uma aceleração muito importante no emprego de criptografia à medida que fica óbvio que não existe nenhuma outra possibilidade de caminhar dentro da LGPD, dentro do mundo de assinatura digital, sem empregar de forma correta, né? Então, resumindo, acho que concepção moderna é importante, é o que a gente procurou colocar no nosso line-up de produtos em torno do Canet, né, que é o nosso HSM, mas que também é um KMS, um Key Management System. Está pronto para a nuvem, né? O produto ele tem que ser realmente, você ter ele fisicamente na tua posse ou ter ele no data center, deveria ser indiferente, do ponto de vista de usabilidade, de interface, o que é que seja. Então, a gente também trabalhou para isso. E, finalmente, integrações automáticas, né? A questão de instalar, e você instalou, está no default seguro. Eu vou dar 2 exemplos aqui, né? Então, o Canet, por exemplo, ele já está integrado, homologado com soluções, por exemplo, de gestão de nuvem. Então, vSphere da vida, você já conecta nele de forma transparente e suas máquinas virtuais ali estão cifradas na sua nuvem, seja ela híbrida ou não.
Outro exemplo é banco de dados da Oracle. Você dá um next lá, basicamente, e aí você consegue usar o banco de dados cifrado com as chaves não estando no banco, porque não faz sentido nenhum ter as chaves que cifram o banco do banco, né? Ele precisa estar fora. Então, eu acredito que esse é o caminho que a gente precisa para que a criptografia em geral, seja para assinatura digital, seja para sigilo, seja para privacidade, caminhe de forma adequada. E é isso que a gente está trabalhando. Então, você deu agora a sua perspectiva da empresa Criptos, né? A gente sabe que a aplicação para o futuro, óbvio, né? A gente sabe que a aplicação da criptografia não está restrita só às grandes organizações e, nos últimos anos, esse uso tem sido muito intenso no mercado financeiro e Forças Armadas, governo. O que você acha que precisa amadurecer no mercado brasileiro para ter um uso mais efetivo da criptografia nos outros segmentos? No saúde, por exemplo, no setor jurídico, sei lá, fala o que você pensa. Bom, na minha percepção, o que acontece é que você precisa de três vetores, né? Quer dizer, precisa pensar por que segurança da informação em geral é usada. Ela é usada para três coisas. Compliance, então eu preciso de uma legislação que preveja nominalmente o que precisa ser feito, né? Não deixe muita dúvida. A questão é, hoje eu tenho o LGPD. A regulamentação do LGPD é clara o suficiente para quem tá lendo? Se não for clara, porque talvez não seja, né? Se formou um corpo de entendimento do que é a melhor prática, essa é uma coisa. Então, compliance é uma coisa. Outra coisa é a aversão a risco. Então, você tem certos segmentos que já têm aversão a risco. O setor bancário tem aversão a risco, porque perde dinheiro de forma, inclusive, grandes volumes, se houver algum problema grande, né? Então, quem tem aversão a risco de verdade já usa a criptografia, né? No caso do setor financeiro, grandes e-commerces já usam criptografia de forma adequada, né? E o terceiro grande motivador, né, comentei que são três, né? Compliance, aversão a risco, que é basicamente segurança per se, né? E novos negócios. O que eu consigo fazer de novo quando eu emprego criptografia? Né? É o caso, por exemplo, da telemedicina, né? A criptografia passa a permitir com que eu tenha uma nova geração de valor para a sociedade, né? Então, a partir do momento que os negócios tradicionais percebem que podem gerar valor novo para o cliente através da criptografia, eu tenho o melhor caso, né? É a telemedicina, de repente, o que aconteceu lá no passado com a desmaterialização de processos, né? Agora eu consigo assinar um contrato sem ter que me deslocar, então isso gera valor novo. A gente tem que, então, precisa estar bastante ligado no que vai aparecer de novo em termos de novos negócios. Agora, falando de compliance, falando de risco, o que falta as empresas fazerem é ter uma estratégia de criptografia. O que é uma estratégia de criptografia? Ela procura identificar o que eu preciso proteger, por quanto tempo eu preciso proteger, contra quem. Uma vez que eu tenho isso, né, me ajuda a eu fazer uso do que eu já tenho. Por exemplo, não é todo mundo que sabe, mas se você tem um Windows Server, você já tem uma infraestrutura de uma autoridade certificadora. Você tem uma PKI ali. Você consegue montar uma PKI. Se for para uso interno, né, talvez seja interessante usar a PKI para emitir as credenciais de usuário forte e passar aí a ter uma autenticação melhorada dentro da empresa. Poucas pessoas sabem, mas na realidade você tem inúmeros serviços, softwares, sistemas que já têm alguma provisão para criptografia. A estratégia de criptografia é sobre coordenar isso para proteger de forma adequada, né? Aí você pergunta, ok, mas como que eu priorizo isso em relação a outras atividades dentro da empresa, né? De repente, renovar um firewall ou ter um SOC como serviço. Bom, quem responde essa pergunta é a análise de risco. Os negócios precisam passar a fazer análise de risco. A análise de risco vai precisar ver tanto o que eu posso perder quanto aquilo que eu deixo de ganhar. Uma vez que eu faço uma análise de risco adequada, aí naturalmente eu vou identificar que criptografia é o meu ponto fraco em várias coisas. Ok, aí eu estabeleço uma estratégia de criptografia e passo a treinar pessoal, adquirir tecnologia ou assinar serviço, né? Porque você tem opções. Então, o que falta hoje, eu vejo, assim, objetivamente, é mais
empresas e instituições usarem andar de risco. Para aquelas que já usam, estabelecer uma estratégia de criptografia. Ainda no Brasil são relativamente poucas. Fora do país é muito mais comum. Você tem várias empresas, várias instituições que possuem uma estratégia de criptografia. Olha, agora eu vou te fazer uma pergunta que não estava nem no nosso script, mas que me ocorreu agora, que é o seguinte: a gente tem recebido até muitas matérias e artigos falando sobre o novo perímetro. Alguns até dizem que o perímetro acabou, não, ele foi transformado, né? O quanto é importante a criptografia para o controle, né? Principalmente dessa movimentação agora, onde muita gente está acessando os arquivos da empresa, fora da empresa, em home office, enfim. O quanto, duas coisas, o quanto isso é importante e o quanto isso vai reforçar o uso da criptografia na rotina das empresas. Ótima pergunta. Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Quer dizer, o perímetro passou a ser aquilo que já é praticado há muito tempo no mundo da criptografia. O perímetro do que se protege é o próprio dado, né? O dado ele precisa estar intrinsecamente protegido. Essa é a primeira coisa, né? O que significa isso? Né? Significa que, de repente, cada tupla do banco de dados está cifrada separadamente. Significa que cada documento sigiloso está cifrado individualmente. Né? Significa que o seu disco está cifrado. Né? Eu posso pensar em camadas. O que eu vejo é que, à medida com que o perímetro ele mudou de cara, né? Ainda existe um perímetro, agora o perímetro ele é virtual, ele não é físico. Né? À medida que o perímetro mudou de cara, as ameaças mudaram também. Quando eu levo o computador para casa, significa que ele tem uma nova ameaça física, porque além da ameaça física do escritório, quando ele volta para o escritório, ele passa a ter ameaça física dos atores que podem assaltar você no meio do caminho e levar o teu dispositivo, né, teu PC, o que quer que seja, ou mesmo de casa, e pode ser acidental, né? Alguém lá que você deixou aberto a tela e alguém foi lá e abusou um pouco. Então, o que eu vejo você consegue proteger muito se você levar a proteção, em vez de olhar globalmente, né, fecho as portas de casa, eu protejo cada ativo individualmente, né? Então, só para me repetir aqui, mas deixar bem claro, eu posso ter bases de dados cifrados individualmente, eu posso ter arquivos protegidos, assinados individualmente. Isso requer, no final das contas, na maior parte das vezes, basta você ligar opcionais do que está no seu sistema, né? Você, por exemplo, se tem uma estação Windows, você ligou o BitLocker, pouca gente liga, né? No Mac OS é praticamente default, né? Isso dá uma proteção interessante, né? Você, para os seus arquivos mais sigilosos ou que precisam de uma proteção maior do ponto de vista de sigilo, você está mantendo eles num container cifrado dentro do seu PC? Poxa, tem software gratuito, né? É a melhor coisa do mundo? É fácil de gerenciar? Talvez não. Mas existem também soluções corporativas que gerenciam cada uma dessas coisas, né? Eu, por exemplo, uso uma solução de nuvem para deixar meus arquivos que não são assim, absolutamente sigilosos, eu deixo eles numa nuvem, né? Mas eles chegam cifrados já na nuvem, né? Então, na verdade, o perímetro é o próprio dado. Ele só sai da minha máquina, só dou upload, e é transparente no meu caso, né? E está cifrado lá, né? Então, mesmo que alguém acesse, mesmo que o administrador de sistema da nuvem vai lá no console da máquina e tente, não faz, porque o dado está cifrado. Então, eu acho assim, no frigir dos ovos a gente consegue trazer o perímetro para o próprio ativo de informação, né? Algumas vezes precisa de soluções criativas, outras nem tanto. Mas a criptografia ajuda demais aí. Bom, agora para terminar, eu queria falar uma coisa, fazer uma perguntinha para você. Criptografia, cara? Porque a gente acabou de botar, inclusive, uma matéria sua que está acessível a menos de R$1.000. Então, essa eu acho que é uma pergunta bem interessante para o mercado. É caro o uso da criptografia? A resposta crua e simples é não, ela escala bem,
né? O que acontece é que, como eu comentei, né, até uns poucos anos atrás, o V0 já era caro. Então, essa infraestrutura mínima para usar de forma adequada era caro. Você tinha que adquirir uma série de equipamentos, montar sistema, mas isso mudou, né? Hoje, então, tem para todo tipo de bolsa e ela escala de forma adequada, né? Então, mesmo o modelo de nuvem que eu tenho, vou fazer pouca coisa, pago muito pouco, né? Estou fazendo um monte de coisa e, de repente, pago um pouco mais, né? A questão é que ela ficou acessível. Tem para todo tipo de tamanho de negócio, para todo tipo de bolso. Então, na prática, não é mais caro, né? E vou dar um exemplo aqui. Se a gente pegar os relatórios aí de data breach, né, que eu tenho, o custo médio para uma empresa no data breach é mais de 1 milhão, né? Dizem que pode chegar a 2 ou 3 milhões, dependendo da estatística, né? Não vou discutir estatística aqui, mas é certamente mais de 1 milhão. Entre churn, o pessoal que você aloca, e usar, por exemplo, criptografia de forma sistemática em data breach, reduz o custo do data breach em mais de 60%. O que significa isso? Significa que você economizou 600 mil reais. Se for 1 milhão, tá? 600 mil reais. Então, você paga. Você paga. Se paga de forma absolutamente trivial o uso da criptografia. E aí, por isso que eu digo também que tem para todo tipo de bolsa, né? A gente lançou recentemente um serviço em nuvem, onde você resolve vários problemas de uso correto de chave, criptografia, por parte principalmente de fintech, né? A gente mirou muito em fintech, por menos de R$1.000 por mês. Quer dizer, se não quiser colocar, é porque não quis, não é porque não tinha espaço, né? Certamente a fintech está pagando muito mais disso que serviço de nuvem. Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Não, tá ótimo. Super Doutor Roberto Galo, foi um prazer enorme esse bate-papo e que esse seja o primeiro de muitos, né? Que a gente faça outros daqui a pouco, no início do ano, uma previsãozinha para 2021, se bem que ele falou, né, dos próximos anos. E a gente agradece muito, muito, muito a sua presença. Um grande abraço aí para a sua equipe, que não para de crescer, agora está o mundo em todo. Em quantos países vocês estão agora? A gente exporta mais ou menos para 20 países, né, no momento atual. A gente está a sede no Brasil e a gente abriu uma subsidiária na Suíça no primeiro semestre. E a partir da subsidiária na Suíça a gente está atingindo outros mercados, né? A África, Oriente Médio, a Ásia agora. O último negócio que a gente fechou, de forma bastante curiosa, foi com um país ali do Sudeste Asiático. Então está numa expansão bastante interessante. Eu espero poder voltar para contar isso e, de repente, alguns assuntos mais polêmicos aí, interessantes também. Ótimo, então. Principalmente os polêmicos. Os polêmicos que a gente gosta mais. Tá bom? Doutor, muito obrigada. Um grande abraço e até a próxima, tá? Obrigado, gente. Foi um prazer conversar com vocês.